Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora, o objetivo desse vídeo é criarmos uma segunda função ainda, mas fazermos as animações associadas sempre a uma única variável. Eu vou pegar aqui o exemplo, né, mais uma vez, da física, né, da função horária dos espaços, lá do nosso movimento uniforme. Então vocês lembram que no material anterior, nós criamos aqui um ponto de coordenadas S e 2, onde S era a função horária dos espaços. Tá? Atuamos aqui sobre os controles deslizantes, fizemos as animações e tudo bem. Vamos imaginar que eu quisesse analisar ou estudar o comportamento de dois móveis, o móvel A e o móvel B, com valores de velocidade diferentes, mas atuando sobre o tempo de maneira igual para as duas funções. Olha como isso aqui fica bacana. Bom, primeiro, pessoal, vamos dar uma limpadinha aqui, né, nessas variáveis, porque tem algumas coisas que a gente não vai mexer. Então, primeiro, ó, a variável S0 eu vou fixar. Tá? Então, eu vou tirar o controle deslizante dela, vou vir aqui no valor do S0 ó, e vou colocar, por exemplo, 1. Okay? Então, eu estou atribuindo para ele a posição 1 como espaço inicial sempre. A velocidade também eu vou tirar, tá? Porque eu vou trabalhar para este móvel com uma velocidade, por exemplo, de 1 também. Então, aqui nós já fizemos uma boa limpeza no nosso código, né? E eu vou até puxar aqui um pouquinho o nosso gráfico para ficar mais fácil. Ó. Vou atuar aqui, né? E aí eu tenho o meu móvel, né, o meu objeto se movimentando tranquilamente, ok? Então, beleza, vamos dar um pause aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro ponto, numa outra posição, por exemplo, esse ponto aqui, ele está percorrendo, né, uma trajetória a partir da coordenada 2 do y, então eu vou criar um outro aqui, um outro ponto aqui em cima para ele correr na coordenada 4. Então eu vou vir aqui, ó, vou abrir parênteses e vou criar um outro ponto. Observe que se eu fizer a mesma função, eu vou ter dois pontos, né? Com a mesma velocidade, com o mesmo tempo, o que não é interessante. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar o ponto S2, por exemplo, tá? O ponto S2, ok? Porque é espaço, né? Vou dar vírgula aqui e vou colocar a coordenada 4, ok? E vou fechar parênteses, tá? Não vou criar nesse momento aqui a coordenada S2, vou vir aqui para baixo. Tá bom? Ele tem o Desmos, observe que ele não entendeu ainda o que é para fazer, tá? Mas agora a gente vai voltar lá no Word, vou voltar lá no Word, vou selecionar isso aqui de novo, com Ctrl C, vou voltar aqui no Desmos e vou dar um Ctrl V, tá bom? Ó, observe que ele já entendeu que tem alguma coisa diferente aqui. Agora eu vou ajustar essa função direitinho, ó. Não é S, né? É S2. Aqui no valor do S0, a gente vai colocar, por exemplo, 0 também, ou melhor, vou colocar 1, tá? Para ser o mesmo ponto de partida. Aqui no valor do V, a gente vai colocar, por exemplo, 2, tá? E eu vou deixar o meu T aqui como variável, tá bom? Ó, vamos entender aqui o que a gente fez, pessoal, que é muita informação, né? Eu tenho um ponto de coordenadas S e 2, que é este ponto aqui, que eu estou mostrando aqui com o mouse, né? E ele tem uma trajetória imaginária a partir da coordenada 2 do y. E esse ponto vai se comportar seguindo as regras da função horária dos espaços, né, do movimento uniforme. Então eu tenho aqui espaço inicial 1, velocidade 1 e o tempo variando. Eu criei uma segunda função para um outro móvel, né, chamado de S2 aqui, ó, né, para anunciar a mesma função, e fixei para ele a trajetória imaginária de coordenada 4. Então ele está aqui em cima, ok? E aí o que aconteceu? Olha, eu tenho aqui uma posição inicial idêntica e eu tenho uma velocidade que é o dobro, tá bom? Então são funções horárias diferentes. Porém o t é comum, tanto para esta aqui de cima quanto para esta aqui embaixo. Tá? Então a gente vai poder comparar a trajetória dos dois móveis simultaneamente ao longo das trajetórias. Ó, deixa eu colocar o meu cursorzinho aqui do 0. Tá bom? Eu vou diminuir um pouquinho o tempo aqui, né? Ao invés de 8 eu vou deixar 6, só para a gente poder ter uma análise um pouco mais rápida.
tá? Então, ó, vamos lá. Eu tenho dois móveis, ó. Ah, vamos dar nome para eles? Então, eu vou colocar a legenda aqui embaixo. Vou chamar o móvel de baixo de A e vou chamar o móvel de cima, né, de maneira muito original, vou chamá-lo de B, ok? E agora eu vou dar o play. Observe que só tem um play aqui, ó, que é o play do tempo. Vamos lá, eu vou dar o play e aí você tem a possibilidade de analisar os dois móveis na trajetória, ó. A diferença de comportamento entre o A e o B está expresso pelo valor da velocidade. Vamos parar aqui um pouquinho. Ó, ao invés de deixarmos aqui 2t, eu vou deixar 1.5t, tá? E vou atuar aqui de novo, trazendo meu tempo para o zero, né? Mostrando a posição inicial. Eu vou dar um play aqui de novo. E observe aí o comportamento, né? A velocidade maior, o que vai acontecendo com a distância entre esses dois móveis. Muito legal, né, pessoal? A gente pode fazer isso para outras áreas da matemática e da física, né? Caberia aqui também uma função horária dos espaços, né, para o movimento uniformemente variado. Tá? Daria para fazer essa análise e o estudo, né, do comportamento das diferenças entre um móvel no movimento uniforme e um outro no movimento uniformemente variado, tá bom? Então, só relembrando, dois pontos, né, com funções horárias diferentes, porém, o t, que é a mesma variável comum aos dois objetos, tá bom? Pessoal, muito bacana, espero que tenha sido útil, nos encontramos daqui a pouquinho, abraço.